Olha aí, pessoal, podemos ficar tranquilos, podemos ficar com toda a tranquilidade do mundo, porque o nosso ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, nos garantiu que o conflito lá em Israel não compromete a economia no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Quem não se sente mais tranquilo com essa declaração do Fernando Haddad, que é um cara que passa uma confiança para o mercado e para a sociedade brasileira de uma forma assim incrível, impressionante, né? Realmente podemos acalmar os nossos ânimos aqui, porque segundo ele, nada do que vai acontecer no conflito pode acabar impactando aqui no Brasil. Também o senhor Galípolo, né, o Gabriel Galípolo, fiz um vídeo recentemente aqui no canal também sobre ele aí. Também ele minimizou o impacto do conflito em Israel e na economia brasileira, né? Curioso que não consultaram o senhor Campos Neto, que é o chefe do Gabriel Galípolo, o chefe imediato dele no Banco Central, consultaram logo o cara que foi indicado pelo Lula, né? Mas realmente, será que a coisa vai nesse sentido? Bem, de acordo com o que a Petrobras disse aqui, na verdade, não. Isso aí certamente terá impactos na economia brasileira, pelo menos nesse aspecto aqui, e muito provavelmente em outros também. Vamos fazer o cotejo das informações aqui, das afirmações entre o Fernando Haddad e outros agentes do mercado e também do nosso próprio senso comum, do nosso próprio bom senso, né? Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, Fernando Haddad fez essa sua afirmação aqui recentemente na entrevista coletiva em que ele tratou do Desenrola Brasil, o lançamento desse programa do governo federal. Falei disso em outro vídeo, que eu não sei se vai aparecer antes ou depois desse aqui, mas de fato foi nesse contexto aí que ele falou a respeito das repercussões que poderiam acontecer no Brasil por conta desse conflito. Então ele disse o seguinte, né? Os desafios externos são grandes e estão se acumulando, por isso temos que trabalhar mais. A situação seria preocupante se não tivéssemos agenda. Nós temos agenda e estamos bem posicionados. Vamos lá, olha para a cara desse sujeito e parece se esse é um sujeito que tem uma agenda, né? Só se for uma agenda identitária, uma agenda progressista, mas uma agenda econômica sólida, ortodoxa, realmente nem ele nem ninguém do PT tem isso aí, né? De fato, o governo PT tem qualquer coisa menos agenda. A não ser que você considere que cobrar mais impostos das pessoas e criar mais gastos é algum tipo de agenda econômica aceitável, né? Como que o Brasil pode estar preparado para lidar com uma crise, com uma possível crise, com o acúmulo de duas questões geopolíticas, questões externas aí, que seria a guerra na Ucrânia, com as suas repercussões para o Brasil, matérias de fertilizantes, o diesel, que o Brasil tomou ferro nessa história aí por conta dessa aproximação promíscua com a Rússia, e agora mais um conflito também em outra parte do mundo. Como que o Brasil vai lidar com isso é a grande questão. E ele mais uma vez fala dessa tal agenda quando ele foi perguntado também sobre outras questões externas, como a taxa de juros dos Estados Unidos, o preço do petróleo e tudo mais, e ele disse o seguinte aqui, né? O cenário externo é desafiador, mas temos uma agenda econômica, né? Quem sabe, provavelmente isso que passa na cabeça dele, quem sabe repetir isso muitas vezes não faça o mercado acreditar nessa informação completamente questionável, né? Segue o Fernando Haddad. Temos que aguardar, porque as coisas são muito voláteis, né? Tá aí uma ótima medida de um ministro da Economia, da Fazenda no caso, não um chefe da pasta da Economia no Brasil. Vamos sentar e aguardar para ver o que acontece, né? Realmente, tentar se antecipar aos movimentos do mercado não é uma boa ideia. Melhor mesmo é ver a coisa acontecendo e depois do desastre a gente tenta resolver a situação. O petróleo bateu em $83 na semana passada. A pior coisa é tomar decisões precipitadas. Vamos avaliar. Mesmíssima coisa, mesmíssima afirmação, um cara que é incapaz de fazer previsões, de tentar aí mensurar, medir para onde que o mercado vai em resposta aos movimentos externos aí, né? O preço do petróleo estava em um momento melhor. Agora, com este episódio do conflito entre Hamas e Israel, vamos ver como se desdobra. Mais uma vez, vamos analisar as questões, vamos ver as repercussões primeiro. Depois que a vaca ir pro brejo, a gente tenta tirar ela de lá, não é? O senhor Gabriel Galípolo, é preciso fazer aqui um reconhecimento disso, não foi tão otimista ou tão ingênuo, melhor dizendo, como o Fernando Haddad. Numa reunião em que ele participou hoje de manhã, segunda-feira, dia 9, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, que foi feita aí com o Conselho Empresarial de Economia da Federação das Indústrias lá do Rio de Janeiro, né, a FIERJ, então ele disse o seguinte aqui: a gente tem um cenário mais desafiador do ponto de vista internacional no segundo semestre, inclusive com desafios novos que vão surgindo como o conflito que se viu no fim de semana.
Lembrando que sim, a coisa toda começou agora sábado, né, dia 7, então é muito recente. Se a gente quiser olhar o lado positivo, isso é compensado por um cenário mais benigno doméstico. E aqui está a grande questão: será que nós temos um cenário doméstico benigno, né, que pode ser considerado, classificado dessa forma? E eu tenho minhas dúvidas conforme os números que estão sendo apresentados e as previsões que estão sendo feitas para o médio e longo prazos, né? Mas ele diz aqui também que o Brasil consegue, apesar disso, seguir em um ciclo de corte de juros em um ritmo que foi sinalizado desde agosto. E aqui a grande questão, a grande resposta para eles terem chamado o Gabriel Galípolo para falar sobre esse tema aí, dado espaço para um pronunciamento dele e não para algo que o Campos Neto tenha dito, porque realmente o pessoal quer emplacar o Gabriel Galípolo como futuro presidente do Banco Central com uma estratégia de redução da taxa de juros. Então ele basicamente já se tornou o porta-voz do Banco Central para esse pessoal aí da grande mídia, né? Então eles querem emplacar o cara para reduzir os juros na marra e ele fica sempre tratando desse fato. Seguindo ele aqui, primeiro porque a inflação vem apresentando comportamento benigno. Na verdade não, ele próprio afirmou recentemente, inclusive, que a inflação está muito mais resiliente do que o previsto, ou seja, reduzi-la está sendo mais difícil. Contê-la dentro do centro da meta da inflação é um desafio cada vez maior para o governo, né? Mas ainda assim ele diz que o Brasil teve surpresas positivas tanto na economia, no crescimento da economia, quanto na questão da inflação. Discordo dele nisso aqui também, né? Agora, o fato é que o primeiro ponto que nos vem à mente a respeito de um conflito lá em Israel, não em Israel propriamente, mas algo que pode ter repercussões no Oriente Médio, é justamente a questão dos combustíveis. Não dá pra gente deixar de levar em conta esse fator, a questão do petróleo, porque ali naquela região temos grande parte da produção mundial do petróleo. E ainda que países da região não entrem diretamente na guerra, no conflito, porque seria uma escalada muito grande realmente de algo que, embora trágico, embora terrível, começou como um ato terrorista em si. Então, embora os países demonstrem algum tipo ali de manifestação favorável à Palestina, não vejo eles entrando num conflito direto com Israel, a não ser, é claro, o Irã, que poderia eventualmente fazer isso, embora eu ache que também o Irã quer uma guerra por procuração nesse primeiro momento. Mas o fato é que ainda que esses países não entrem em guerra direta contra Israel, eles podem muito bem fazer algum tipo de represália econômica com base aí na questão do petróleo, que é algo que eles já fizeram no passado, inclusive em eventos em que eles foram derrotados por Israel em guerras. Os países se uniram ali justamente para diminuir a oferta de petróleo no mercado mundial, para que então o preço subisse muito, e realmente ele subiu lá nos anos 70 de uma forma assim considerável. Quem sabe eles podem fazer isso agora? Não dá para a gente prever isso. Acredito que se fizesse não teria o mesmo impacto de antes, porque agora o pessoal aprendeu a lição, o mundo ocidental, e eles não dependem tanto da mesma fonte, dos mesmos fornecedores de petróleo. A coisa está muito mais pulverizada, mas é óbvio que se uma Arábia Saudita, por exemplo, saísse do mercado internacional de fornecimento de petróleo, o preço ia aumentar bastante. Não acho que a Arábia Saudita vá fazer isso, absolutamente não combina com o país como atualmente ele é e o que ele mira para o futuro. Mas não dá para descartar totalmente que outras nações acabem embarcando nesse ponto. E é por isso que o pessoal aqui da Petrobras já está com algum tipo de temor a respeito da volatilidade do preço da gasolina, dos combustíveis, né? Então aqui o próprio CEO da Petrobras, aí, o senhor Jean Paul Prates, que é um indicado do Lula, falou o seguinte: provavelmente vamos ter mais volatilidade no preço, ou seja, é quase certo que isso aqui vai ter alguma repercussão de fato, não dá para descartar isso aqui de forma alguma. Na verdade, já temos que trabalhar com esse cenário, independente dos rumos dos próximos dias desse conflito, né? O que vai salientar de novo a utilidade da política de preços que a gente tem colocado em prática junto com o governo federal. Eu discordo dele quanto a isso aqui, eu acredito que isso vai jogar a política de preços do governo federal no ralo muito rapidamente, porque a Petrobras não vai aguentar manter um preço artificialmente baixo tendo uma situação dessas lá fora. Então isso obviamente vai ter que ser repassado ao consumidor final. E qual que vai ser o impacto disso na economia brasileira?
muito grande, porque nós já estamos vendo isso com os repasses que já foram feitos do preço atualmente aí dos combustíveis, diesel e gasolina, né, de forma mais específica. Então, se tivermos um aumento das tensões no Oriente Médio com um possível impacto na oferta do petróleo mundial, nós vamos ter um aumento de preço do barril de petróleo, quem sabe ali ultrapassando os $100, ultrapassando essa marca que muitos consideram até psicológica, com evidentes impactos para o Brasil. Não dá para negar isso. E nós temos aí um ministro da Fazenda, então, que insiste em agir de forma ingênua, dizendo aí que o Brasil está muito bem preparado para lidar com esse conflito. O conflito não compromete a economia do Brasil. Fala sério, o que o senhor Fernando Haddad parece querer fazer é deixar o mercado todo de cabelo em pé com sua falta de iniciativa, sua inépcia para ocupar o cargo, esse cargo tão importante, tão fundamental para a economia de um país como ele ocupa, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.